Vamos fazer uma prece. A prece é o recurso que nós temos às mãos. E isso, aproveitando esse momento, quero, Senhor Jesus, te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade neste reencontro de paz entre nós, irmãos encarnados e desencarnados, nesse convívio de amor fraterno. Obrigado. A esta casa, aqueles que aqui lidam. E peço bênção, Senhor, para todo esse grupo de irmãos amigos, mas também aqueles que estão em dificuldades maiores, pelas lutas da vida, ainda guerreando na incompreensão, tanto quanto os que estão no poder, na posse no mando, os que administram, estão na educação, na saúde ou na segurança. Que a vossa misericórdia envolva de paz e bênção a todos. O nosso retorno à nossa casa, na paz, encontremos a paz com aquele a quem estamos ligados na vida. E é em vosso nome desses trabalhadores, sobretudo em nome de Deus, que nós estamos rogando a permissão para dar continuidade ao estudo que está preparado hoje com a nossa irmã Cristina. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Bom, na noite de hoje nós vamos fazer uma reflexão ainda do capítulo 5, dando continuidade, ao estudo. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o maior capítulo que tem dentro do Evangelho. Justamente porque acreditamos que Kardec trouxe nesse capítulo todos os ensinamentos de Jesus sobre as dificuldades do ser humano encarnado, das dificuldades que todos nós passamos enquanto estamos no nosso estágio aqui na vida terrena. E situações que todos devemos passar para conseguir subir mais um degrau na nossa escala evolutiva. E no capítulo, nós já estudamos justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação e o suicídio e a loucura. Todas as que foram dadas pelos espíritos e sob a luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus a respeito dessas situações. E agora nós estamos entrando na parte que fala sobre as instruções dos espíritos. Então, em cima desses ensinamentos todos, agora vem os espíritos nos dar instruções de como devemos proceder diante de todas essas situações que nós vimos aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma cartilha e uma orientação para que nós consigamos passar pelas dificuldades, pelas aflições que todos nós passamos durante a nossa vida. Porque acreditamos que não exista um ser humano encarnado que não passe por um tipo de aflição. Possa ele estar numa situação, numa condição boa, ou não, numa condição de miserável, mas todos nós passamos por uma dificuldade. Quem é que nunca sentiu o problema de uma dor física por uma doença, não passou por um processo de doença? Quem é que não passou por uma dor de ter um sofrimento moral, traições, problemas até com dívidas, várias questões materiais que são as principais causas das nossas aflições. E muitas dessas aflições acabam nos trazendo dores e dores morais.
E essas, sim, são as dores que mais nos machucam, porque as dores físicas, as dores decorrentes de doenças, de situações que podem ser sanadas, na maioria das vezes por tratamentos médicos, por medicações ou por mudanças de comportamento na vida, são situações que elas podem ser resolvidas aqui. Mas quando se trata de chegar na dor moral, aí a coisa complica um pouco mais. E essas são as dores que verdadeiramente nos trazem um sofrimento maior. Então, eu não vou ler a mensagem, que é do espírito Lacordaire, foi escrita na cidade de Havre, na França, no ano de 1863. Mas eu vou trazer alguns pontos que ele colocou como orientação do título, que é Bem Sofrer e Mal Sofrer. Então ele diz assim: Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis, porque o próprio Jesus já falava que o jugo dele era suave e o fardo dele era leve. E o jugo, todos nós sabemos que o jugo é aquela trava que se coloca no boi para fazer o boi andar, né? E o fardo é aquilo que se põe nas costas ou na carroça para ser puxado. Então, qual é o jugo de Jesus? É a orientação que ele nos dá de vida, de como devemos proceder na nossa vida física, na nossa vida material, para que quando a gente voltar para a nossa vida espiritual, estejamos melhores, e em melhores condições para retornar para essa vida, porque nós vamos e voltamos várias vezes até que nós cheguemos à perfeição e não precisemos mais voltar. Então, ele coloca isso, nos lembrando disso, que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. O fardo, ele é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais resplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Então, quer dizer que, é claro, se eu tenho uma coisa fácil, uma vida fácil, eu não tenho preocupações, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que suar, vamos trazer no sentido da nossa vida aqui, que a gente está sempre naquela correria, correndo atrás, às vezes, do prejuízo. Se tudo cai do céu pronto nas nossas mãos, nós não temos por que merecer uma recompensa. Ela só é dada àquele que se esforça, àquele que trabalha, aquele que faz por onde realmente merecer. Então, ela diz assim, mas ela deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de atribulações. Ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Porque nesse texto, ele dá um exemplo dos soldados, do general que vai para a guerra. Então, ele coloca isso como exemplo para nós, que nós temos que nos agradecer a Deus quando Ele envia um tipo de dificuldade para que a gente possa aprender a superar e a transpor essa dificuldade, essa tribulação. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. É aqui a recomendação de como nós devemos nos colocar quando essas dores nos chegam, de não ficarmos nos lamentando, né? Bom, para que a gente possa entender essa questão do bem sofrer e mal sofrer, vou trazer aqui para a gente fazer uma reflexão, uma definição do que é sofrer. O que é sofrer? Sofrer é sentir dor física ou moral, é padecer por algum motivo.
Ou então é ter ou sentir os sintomas, quando se trata de doenças. Eu tenho dor, eu tenho os sintomas, então eu estou padecendo de uma doença. Isso, numa definição bem simples, é o que significa sofrer. E é diferente, sofrer é diferente do sofrimento. Bom, a origem da palavra sofrer, ela é do latim clássico e significava, olha que interessante, suportar, sofrer, resistir, incorrer num castigo, suportar um castigo, ser condenado a alguma coisa. Então, qual é o sentido de sofrer? Suportar, padecer com resignação e paciência. Tolerar. Então, aqui dentro dessa própria definição, sem ter nada a ver com a parte espírita do estudo, se nós formos procurar nos dicionários, já nos traz essa resposta. O sentido de sofrer é suportar, é padecer com resignação e paciência. Agora, o sofrimento. O que é sofrimento? Sofrer é uma ação, né? O sofrimento já é a ação ou o processo de sofrer. Dor causada por ferimento ou doença, padecimento, o médico deu-lhe o remédio para diminuir seu sofrimento. Dor moral, amargura, ansiedade, angústia, aflição, desgosto, preocupação. Isso são sofrimentos. Tá? É diferente do sofrer. Eu estou sofrendo a ação de alguma coisa, né? Eu sofro pela a dor de uma doença que me acomete. Eu sofro a dor de perder um filho. Eu sofro a dor de perder bens materiais. Então, são vários os sentidos. Mas como é esse sofrimento? É como diz assim, o sofrimento, ele é obrigatório, ou a dor é obrigatória, mas o sofrer é opcional. Nós só vamos passar por esse sofrimento, sentindo ele de forma, trazendo em nós a revolta, fazendo com que as dificuldades se tornem maiores do que às vezes elas são, se nós optarmos por isso. Porque os caminhos nos são dados para que a gente consiga passar, como diz aqui, por esse sofrimento, suportar esse sofrimento com resignação e paciência. Nós vamos buscar num livro de Leon Denis, cujo título é O Destino do Ser. Fugiu agora o título aqui, está aqui, deixa eu ver aqui. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro, escrito por Leon Denis, que foi um discípulo, vamos dizer assim, de Kardec. Só uma biografia rápida dele, para que a gente possa ter noção de quem foi e por que essa é uma das obras mais importantes como estudante de obras espíritas, tendo feito leituras de várias outras obras dele, eu considero essa, para nós espíritos encarnados, uma das obras mais significativas para que nós possamos entender essa questão de destino, de dor, né, de ser, do ser que somos nós. O Leon Denis, ele, além de filósofo e espírita, ele foi um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Ele nasceu na França em 1º de janeiro de 1846. Aí, olha a vida dele. Desde a mais tenra infância,
conheceu as dificuldades materiais, o trabalho árduo, mas também coisas belas, as quais soube apreciar e valorizar. Foi um autodidata, mostrando desde cedo as suas inclinações literárias e filosóficas. Aos 18 anos, conheceu Allan Kardec e teve contato com o Livro dos Espíritos, tornando-se adepto da doutrina espírita. Entregou-se com todas as potências de sua alma à causa do estudo e da divulgação da doutrina espírita, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo, que naquela época era, como todos nós conhecemos, a história da doutrina espírita, de quando surgiu, como foi combatida principalmente pela Igreja Católica. E é nesse espírito de total entrega que ele atravessa, imperturbável, todas as tormentas da sua existência. Ele enfrentou cegueira a partir de 1910, enfrentou guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial, ele ainda estava vivo. Críticas, perdas de entes queridos, sempre firme em seu posto, escrevendo livros e artigos, fazendo palestras, presidindo congressos, esclarecendo, consolando, animando. Sempre para o mais alto, foi o lema que seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, lhe deu para pautar sua vida. É o lema que ele nos dá a todos. Sua vida, absolutamente coerente com sua obra, lhe valeu o título de apóstolo do Espiritismo. Então, ele nos traz informações e esclarecimentos aqui muito preciosos com relação a essa questão da dor, do sofrimento. No capítulo 18 desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, intitulado Justiça e Responsabilidade, o Problema do Mal. O Leon Denis, ele traz assim, que a alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa do obstáculo da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Então, para vocês verem que a necessidade que nós temos de passar pela dor. Eu vi ontem, estava olhando, passando a vista por essas redes sociais e vi uma pessoa no Instagram dizendo assim, Deus quer que nós, fala assim, Deus exige que nós soframos. Deus exige que o homem sofra. Será que isso é verdade? Deus não exige nada. Deus criou leis e nós estamos sujeitos a essas leis. E as consequências que nós sofremos pelas causas que nós buscamos são nossas. Nós criamos as dores, nós criamos os sofrimentos. É claro que, se estamos encarnados e num planeta de provas e expiações, é natural que a dor e o sofrimento ocorram aqui. Senão, não adiantaria nós virmos para cá. Porque aqui é uma escola, aqui é um local de aprendizado. É por onde nós vamos passar pelas dificuldades, é que nós vamos saber encontrar o caminho certo. Ninguém consegue se situar na vida e andar em linha reta se, às vezes, não errar, porque tem aqueles que querem desviar o caminho, fazer um atalho, e nesse atalho complicam a sua vida. E nesse atalho, às vezes, acontece de trazer para si situações
que mais lá na frente vão se tornar, vão trazer as consequências da busca de querer cortar o caminho. Então, às vezes o caminho pode ser longo, pode ser difícil, mas quando chegarmos no final, vamos chegar com segurança, desde que nós saibamos nos conduzir, desde que nós saibamos evitar as dificuldades, evitar ou transpor os obstáculos que serão colocados na nossa frente. Como ele diz aqui, se nós não tivermos obstáculos, não tem como nós conquistarmos uma situação melhor. Porque ele diz assim, todos os alimentos, todos os atributos da sua grandeza, do seu poder e da sua felicidade, precisa de obstáculo. Cumpre haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras para que a débil centelha que se está elaborando nas profundezas da inconsciência se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. Ora, por que ele fala isso aqui? Quando Deus nos criou, espíritos simples e ignorantes, Ele nos colocou uma centelhazinha, lá dentro do centro do espírito, para que essa centelha ela comece a se desenvolver por si, sozinha, para ela ir aprendendo pouco a pouco a se conhecer. Cada um de nós tem que aprender a olhar para dentro de si e entender o ser é um ser complexo, criado, nós fomos criados por Deus, mas cada um de nós precisamos conhecer as nossas dificuldades, os nossos limites, e a partir daí nós vamos fortalecendo e desenvolvendo a nossa consciência cada vez mais, para conseguir atravessar pelos processos que são colocados na jornada evolutiva do espírito. Verdadeiramente só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. A alma, criada perfeita, como o querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade. Então, é isso aqui que ele coloca, e é o que a gente vê na experiência. Pega um filho, faz tudo para ele, dá tudo na mão dele. Não deixa ele pensar, não deixa ele raciocinar, não deixa ele agir. E no que esse filho vai se transformar quando ele chegar na forma adulta? Essa criança será quando ela estiver na forma adulta. Será que ela vai saber se conduzir? Será que ela vai conseguir enxergar quais são os limites dela? Aonde ela pode ir, aonde ela não pode? Onde ela pode ir no sentido de desenvolver as potências que ela tem dentro dela. Tem, às vezes, pessoas... um exemplo, uma avó cujo filho teve que ser retirado dos pais devido às condições que os pais tinham na época, condições mínimas financeiras, além de serem 2 usuários de droga. Uma criança que aos 2 anos de idade viu o pai ser esfaqueado numa noite de Ano Novo, e essa pessoa que agiu dessa forma violenta era um namorado que a mãe dessa criança tinha arrumado, fora do casamento. Então a avó, para proteger essa criança, foi lá, tirou a criança dos pais e passou a cuidar dessa criança. Essa criança cresceu e durante a fase dela, a infância,
ensino fundamental, enquanto estava indo para a escola, ela não fazia praticamente nada. Aos 10 anos de idade, ela mal sabia ler. Porque quando ela estava estudando, quem fazia os trabalhos, quem fazia o dever de casa, quem fazia tudo era a avó. A gente entende que o sentimento de proteção da avó ultrapassou os limites de cuidado que ela deveria ter com essa criança. Mas ela achava que ela estava fazendo um bem, porque ela queria que essa criança tivesse um futuro, que ela conseguisse passar pela fase do ensino fundamental, depois entrar na fase do ensino médio, até chegar a um curso superior, né? Mas dificultou muito a vida dessa criança, porque a avó não viveu o tempo necessário que ela achava que viveria para acompanhar o desenvolvimento dessa criança até ele se tornar um adulto completo. O que é um adulto completo? Que está pleno das suas condições mentais, psicológicas, físicas, de poder trabalhar, de poder se autossustentar, de ter uma profissão. Ela não conseguiu chegar até essa fase da vida dele. Mas, de qualquer forma, ele, quando perdeu a avó, ele começou a perceber a dificuldade em que ele estava. E ele começou a dar valor àquilo que ele perdeu. Ele começou a ver que ele tinha uma vida muito boa. E que de agora em diante ele ia precisar se sacrificar e buscar pelo próprio conhecimento dele, inteligência dele, a sobrevivência dele. Mesmo ele tendo o resto da família para apoiá-lo, ele sabe que agora é por ele. Porque o resto da família não é tão, vamos dizer assim, tão benevolente, concede tantas coisas para ele como a avó fazia. A família cobra, a família exige que ele se comporte como um adulto, porque já tem 26 anos de idade. Mas é uma pessoa que tem um caráter bom, tem caracteres, né, como ser humano bom. Então, ele está percebendo que ele agora precisa passar. Às vezes entra em desespero, às vezes não quer aceitar algumas coisas simples que acontecem. Coisas simples que acontecem, como ter que pegar um ônibus para se deslocar de casa até o lugar aonde ele deseja chegar, porque antes ele tinha um carro à disposição para levá-lo aonde ele queria. Agora ele tem uma bicicleta. Então, a gente tem que falar, né? Não, tem a bicicleta e dê graças a Deus de ter a bicicleta. Se você quer um carro, agora você vai se esforçar e trabalhar para conseguir o carro. A gente quis trazer esse exemplo só para mostrar como o Leon Denis aqui, quando ele fala sobre isso, quando a alma, se a alma fosse criada perfeita, que é o que ele fala aqui, né? Como certos pensadores acham que a alma tem que ser criada perfeita, né? Então, ela seria incapaz de aquilatar e até de compreender sua perfeição e sua felicidade. Sem termos de comparação, sem permutas possíveis com seus semelhantes, perfeitos quanto ela, sem objetivo para a sua atividade, ela seria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados. Porque aquele que vive em estado de inércia, parado, da ociosidade, ele vai atrofiando, atrofia os membros físicos, atrofia a mente. Não é assim? Então, nós precisamos de estímulos. Estímulos físicos, mas também de estímulos psíquicos, para que a gente consiga desenvolver
principalmente a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e de entender a nossa posição aqui nesta vida. Porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. Então, esse é o destino de todos nós, né? Agir, procurar sempre crescer, sempre conquistar títulos no sentido não de títulos aqui da matéria física, de doutor, ou de magistrado, ou seja lá, de Miss Universo para as meninas que querem, só se preocupam com a beleza física, mas os títulos que perante a Deus sim têm o seu valor. De bom, de caridoso, de fraterno, de solidário. Esses são os títulos que nós devemos desenvolver em nós para que a gente mereça crescer nessa hierarquia onde nós chegaremos até, não a perfeição, porque só Deus é perfeito, mas de espíritos completos, né? E para merecer é necessário ter penado, lutado, sofrido. Para gozar da abundância, é preciso ter conhecido as privações. Para apreciar a claridade dos dias, é mister haver atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, nós não conseguiremos adquirir virtudes se nós não conseguirmos passar por sofrimentos, mas passar bem por esses sofrimentos. Porque saber sofrer, sofrer bem, como diz a lição, é adquirir virtudes. E são essas virtudes, como diz aqui o Leon Denis, é o bem mais precioso do universo. Em outro capítulo, no 26, ele fala especificamente sobre a dor. E ele diz assim: a dor segue os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns? Será que a dor é só isso? Ela é a recuperação do passado, o resgate de faltas cometidas. Aí ele ainda diz que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Então, se algumas das dores, algumas das aflições que nós temos, como nós vimos nas lições anteriores, já estudadas anteriormente desse capítulo, nós vimos lá causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. É isso aqui que ele está falando. Dessa questão, dessas falhas do passado, que se nós não conseguimos encontrá-la agora, nessa vida presente, essas falhas vão estar lá no passado. E elas vão determinar as condições do nosso destino atualmente, da nossa vida atual. Então ele diz, conclui aqui, o sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometida. Então, por isso é que é uma lei, né? Então, se nós violamos essas leis, essa ordem,
a gente vai sofrer as consequências dessas violações. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso, como agente de desenvolvimento e condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Então, aqui ninguém vai ficar livre de passar por essa vida sem passar por uma dor ou consequentemente, por um sofrimento decorrente dessa dor. Todos nós, seja o que estiver sentado num trono, o que estiver numa posição materialmente boa, ou seja, aquele que se encontra na sarjeta. Todos nós passaremos por ele. A sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. É principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que ele dirige as páginas desse livro. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade. Se deixasse para nós, né, nós íamos colocar ouro e prata em tudo aquilo que a gente pudesse pôr a mão. Porque isso, na maioria das vidas e dos seres encarnados, é o que representa a felicidade. São as questões materiais. É fazer tudo do jeito que nós gostaríamos que fosse. Por isso é que nós queremos que o outro seja igual a nós ficamos fazendo cobrança, não admitimos os defeitos dos outros, não admitimos as falhas, só nós é que somos perfeitos, né? Então é isso que ele coloca. Se deixasse por nossa conta, todo mundo ia ter que andar conforme eu acho que deve andar. Todo mundo ia ter que falar conforme eu acho que deve falar. Todo mundo ia comer o que eu gosto de comer. Então, para nós temos que aprender, né? Falta 5? Nós temos que aprender a perceber as coisas que estão no sofrimento, as benesses que estão no sofrimento. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir 1000 coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia e secaria em nós as fontes da vida. Então, quando nós sentirmos uma dor física que está relacionada a algum mal que está nos acometendo, é um sinal para que a gente possa correr e procurar resolver. Não é ficar ali sentindo essa dor física. Então, mas também as dores morais, quando elas nos chegam, também é um sinal para que a gente comece a observar mais o que está acontecendo. Por que essa dor chegou até nós? De que forma eu sou responsável pela dor moral que eu estou sentindo? Até onde eu agi para que ela se manifestasse em mim? É como a história desse jovem criado por essa avó. Essa avó, provavelmente, no momento do seu desencarne, ou após o seu desencarne, talvez esteja ainda aflita,
por perceber que ela não conduziu aquele espírito, aquela criança, da forma como deveria. Mas ela fez de coração, né? Ela não fez por mal. Então aqui, ainda faltam alguns minutos, tem uma mensagem aqui, na verdade ela é curtinha, não é? É de Emmanuel, que nos ensina no livro Justiça Divina. Emmanuel diz que somos espíritos doentes em laboriosa restauração, devidos aos débitos contraídos no passado. Todos somos enfermos pedindo alta. Sofrimento, portanto, é consequência de violações, abusos, no curso dos quais a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados. Dor e adversidade apresentam-se hoje como oportunidade de desgastar débitos e de conquistar a liberdade. É o remédio para as imperfeições do espírito, para as enfermidades da alma. Sem isso não seria possível a cura. E ele diz aqui, diante do sofrimento físico ou moral, do modo geral, nós nos desesperamos, revoltamos-nos, ficamos abatidos. Por quê? Porque a ignorância das leis universais faz-nos ter aversão e padecimentos. Aversão a padecimentos. Em nossa cegueira, estamos quase sempre prontos a amaldiçoar nossa vida obscura, monótona e dolorosa. Isso é o mal sofrer, né? Então, aqui ele ensina, para que possamos perceber bênçãos no sofrimento, é preciso que elevemos a nossa visão acima dos horizontes limitados da terra, para apreciarmos os porquês dos bens e dos males da existência. Só então saberemos em que consiste a verdadeira desgraça e a verdadeira felicidade. Observada sob esse ponto de vista, a desgraça para o ser humano não é o sofrimento, a perda de entes queridos, as provações, a miséria, mas a desgraça será tudo aquilo que adiar, aniquilar e impedir o adiantamento do espírito. Então, para aquele que se detém na vida presente, ela pode ser essa enfermidade. Ao passo que o sofrimento, para aquele que já está desperto para as realidades espirituais, será o prazer, o orgulho, a vida inútil, que são as questões morais. Então, é isso que ele considera como sofrimento, né? A questão de buscar, da busca inefreada do prazer, do orgulho, da vaidade. Então, por isso é que é necessário conhecer os objetivos da vida e das leis morais. Longe de ser uma desgraça, o sofrimento tem uma função preciosa nos planos da alma. E aqui ele termina e diz assim, se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, este foi as reflexões para a noite de hoje, que nós possamos abrir o Evangelho, ler novamente esse capítulo, ler todas as instruções dos Espíritos que ali estão, e procurar também outras obras como de Emmanuel, de André Luiz, do Leon Denis, as informações e mais reflexões a respeito da dor e do sofrimento e de como nós devemos nos comportar para saber sofrer bem. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos físicos, aqueles que se sentirem confortáveis, pedindo aos médiuns que possam se colocar em posição para o passe. E começar agradecendo
agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de recebermos os ensinamentos através das aflições, das dores, dos sofrimentos que são colocados à nossa frente como obstáculos a serem transpostos, para que possamos nos fortalecer espiritualmente. E sempre lembrando de que em cada momento desses de dificuldade, de sofrimentos, nunca estamos sozinhos. Sempre teremos a presença querida do Mestre Jesus, que prometeu que estaria conosco em todas as nossas situações. E para isso, Ele prometeu também que nos enviaria outro Consolador. E este Consolador bendito, que é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer e abrir nossos olhos para que possamos enxergar o caminho que estamos trilhando e aonde está o nosso objetivo, que é chegar até Deus, nosso Pai. Que as energias, os fluidos que estão sendo derramados aqui nessa noite possam também se estender aos nossos familiares, a todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, os que se encontram nos presídios, nas creches, e esses que se encontram na sarjeta. Irmãos desamparados pela matéria, mas amparados com certeza pelo amor de Deus. Que cada um que está aqui presente, que veio em busca de aliviar o seu sofrimento, seja ele físico, moral, possa também receber os fluidos necessários para a sua melhora física e espiritual. Que essas águas sejam fluidificadas e que cada um que tomá-la possa recebê-la como medicamento necessário à sua condição física. E aqui sim, com a prece que aprendemos com o nosso querido Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.